Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse módulo eu quero falar sobre a entrevista, a proposta inicial e a anamnese. Então, o que é a entrevista? A entrevista, ela é o cartão de visitas do nosso consultório, do nosso espaço. Então, esse cartão de visita precisa ser muito bem apresentado, não é? O nosso cartão de visita ele será, né, o primeiro vínculo que nós teremos com essa família. Então, essa família chega até o nosso consultório, até o nosso espaço, nós vamos acolher com muito amor e carinho, porque essa família está em busca de socorro, né, para o problema do seu filho. Muitas famílias, a maioria, chegam aqui já na hora do desespero, né? Então eles precisam ser acolhidos e essa pessoa nada melhor do que nós para acolhê-los. Então, quando essa família chega, nós vamos nos apresentar, dar bem-vindos ao nosso espaço e convidá-los para sentar. E vocês vão já conversando, perguntar o nome completo do pai e da mãe, o nome completo da criança, o CPF dessa criança e também a data de nascimento, porque é muito importante esses dados para você saber o que a criança precisa desenvolver, né? Quais habilidades ela já deveria ter desenvolvido durante essa faixa etária. E também esses dados especificamente vocês terão que colocar na devolutiva, porque vocês irão também fazer encaminhamentos médicos, né, para outros profissionais e necessita do nome, do CPF ou da data de nascimento. Então, após preenchido esses dados, né, de identificação dessa família, desse paciente, vocês vão ouvir a queixa. Qual foi o motivo que trouxe você, família, para dentro do nosso consultório? O que é que está preocupando vocês? Então, a família vai expor todos os sinais que a criança apresenta que lhes deixam preocupados. E quem foi que indicou essa família para nós, né? Muitas vezes a professora já indicou, a professora já falou: ai, mas lá na escola eles me chamaram porque eles disseram que a gente precisa levar nosso filho para uma avaliação, porque ele pode ter alguma coisa que está lhe prejudicando na aprendizagem e tal. Então, quando vem da escola, a gente já sabe que é quase certo um diagnóstico positivo para algum transtorno, né? Quando vem do médico também, tá? Às vezes não vem de nenhum desses profissionais, mas o pai e a mãe estão incomodados com alguns sinais que essa criança está apresentando, tá? A família vai colocar queixa, vai apresentar todos esses sinais e vocês irão apresentar para essa família a proposta inicial de avaliação, o passo a passo de cada sessão a ser desenvolvida, o que vocês vão avaliar, explicar que a avaliação é uma investigação, que vocês vão avaliar a parte cognitiva, avaliar também a parte executiva, a cognição, a motricidade, a coordenação motora, várias habilidades que a criança precisa para se desenvolver na aprendizagem, né, na alfabetização, no contexto social, entre outros. Então, tudo isso vocês vão explicar para a família, porque a família precisa saber da importância dessa avaliação. A família apresentou vários sinais de autismo, vocês vão falar também sobre a poda neural. Pesquisem sobre a poda neural. E vocês vão falar para essa família porque essa poda neural na criança atípica, ela é muito mais significativa. Mas quem que sofre essa poda neural? Vocês estudem lá para ver quem sofre. Somos todos nós. Porém, na criança atípica é mais significativo e ela pode estar perdendo
habilidades já adquiridas. Essa poda é como se fosse uma árvore que alguém vai podar. Só que os galhos da árvore são nossos neurônios que estão sendo podados, nossas conexões neurais, né? Então, na criança atípica, ela é mais significativa. Muitas crianças estão falando, às vezes elas param de falar, às vezes estão falando várias palavrinhas, começam a falar só uma ou duas, né? Tem atraso na fala, tem atraso na coordenação motora. Então, tudo isso é importante, porque se a criança está desenvolvendo essas habilidades, quando vem a poda neural, é mais difícil da criança perder as habilidades já adquiridas, né? Ela pode até perder, mas ela recupera mais rápido por conta, né, da neuroplasticidade, porque ela já foi desenvolvida e agora ela só vai repetir aquilo que ela já sabia, e por meio da repetição vai ser mais fácil dela recuperar novamente essas habilidades, né? Agora, se ela nunca desenvolveu essas habilidades, se ela tem um atraso nesse desenvolvimento, é um pouquinho mais complicado, e quanto mais idade ela tiver, mais complicado vai ser para adquirir e desenvolver essas habilidades. Sobre a anamnese. Após vocês terem essa entrevista com essa família, vocês já marcam, né, a anamnese, que é a primeira sessão. Como que vai ocorrer essa anamnese? A anamnese também está disponível aqui. O modelo é um questionário, né? Vocês vão fazer esses questionamentos para a família, porém, em forma de uma conversa, para ser mais leve, não como uma pergunta e resposta, mas vocês façam em forma de conversas e questões bem óbvias. Eu tive um caso que eu perguntei para a mãe em relação ao parto. E a mãe não deixou eu terminar, porque eu queria perguntar para ela se foi normal ou foi cesárea. E a mãe começou, então, em relação ao parto, eu morava lá em tal lugar. Gente, ela viajou 3 cidades, ela ficou quase 1 hora falando disso. E eu tentava cortar e ela falava disso. Então, sejam específicos nas perguntas. Em relação ao parto, foi normal ou foi cesárea? Né? A criança andou com que idade? Ela teve atraso na fala, a partir de que idade? Com 18 meses, vocês vão ver lá no desenvolvimento infantil que a criança tem que falar pelo menos 50 palavrinhas. Com 18 meses, quantas palavrinhas seu filho falava? Agora, vocês já perguntaram a idade, mas quantas palavrinhas a criança está falando? Então, vocês já vão analisando tudo isso, né? E vão escrevendo ali numa página que vocês podem abrir no Word mesmo, né? Se vocês não tiverem uma plataforma, abra essa página no Word, coloca a data, esses dados de identificação e coloquem essa queixa. E depois vocês salvem como anamnese o nome da criança. Porque quando a criança voltar a família voltar para a anamnese, vocês vão abrir essa mesma página e vocês vão ler e vocês vão perceber que a família já respondeu várias questões lá da anamnese. Então vocês não vão perguntar de novo para não ficar muito chato. Aí na anamnese vocês vão perguntar sobre o sono, se a criança toma algum medicamento controlado, com quantos quilos nasceu, quantos centímetros, se ela ficou internada, como foi a gestação da mãe, se a mãe teve algum problema na gestação, se foi tranquilo, como se foi cesárea ou foi parto normal, a criança mamou, ela teve esse movimento de sucção, às vezes a criança não desenvolve esse movimento de sucção, isso também é um sinal de autismo, então ela não consegue pegar o peito. E são muitas outras questões. Em relação à alimentação, se tem seletividade alimentar, e vocês vão ver que tem várias questões que puxa para esse lado do autismo ou TDAH. A criança é muito inquieta, né? Se for nessa idade mesmo, que depois nós vamos falar também sobre a anamnese
e essa entrevista com adultos, tá? Num próximo vídeo. Então agora vocês vão falar com essa família e vocês precisam saber todo o desenvolvimento infantil e todos os sinais de autismo, TDAH, porque a criança pode ter outras comorbidades, né? O autismo dificilmente vem sozinho. Pode ter deficiência intelectual, isso vocês vão perceber nessa avaliação. Porém, nós não fizemos essa avaliação, mas o psicólogo. Então, lá no final da avaliação, você percebeu isso, você vai escrever lá, fazer o encaminhamento para o psicólogo, né? Fazer encaminhamentos para fono, se ela se ela tem um atraso na fala. Tudo isso vocês vão falar para essa família, né? Porque a família quer saber, tá, quais são os passos? Eu fiz essa avaliação, depois o que é que eu tenho que fazer? Vocês expliquem também nessa anamnese e nessa entrevista, nesses primeiros passos, que o documento, ele é apenas um documento, né? O laudo, mas a criança precisa da intervenção para desenvolver essas habilidades. Então, vocês já vão ganhar essa criança para as próximas sessões que serão, né, no final quando a criança recebe essa hipótese diagnóstica, que serão a intervenção, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos!